como superar as crises. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. É aquela passagem que Jesus está com os discípulos no barco, ele acalma a tempestade, é muito conhecido, né? Vou ler aqui contigo. Versículo 23. Então Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, o lago da Galileia. Eles na época chamavam de Mar da Galileia, de forma que as ondas inundavam o barco. Ou seja, era algo forte, né? Jesus, porém, dormia. Em algumas passagens diz que Jesus dormia com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Tem uma versão que diz assim, Jesus, não te importa que morremos? E aí Jesus perguntou a eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Em Marcos diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus pergunta a eles, né? E voltando aqui em Mateus, então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Cara, essa passagem aqui é muito conhecida, né? Aqui tem alguns pontos, né, que muito interessante nisso aqui, né? Primeiro, eles estão num momento que eles estão atravessando o Mar da Galileia de um lado para o outro e, de repente, vem sobre eles uma tempestade tão forte que começa a inundar o barco. A gente está falando ali que alguns dos discípulos eram pescadores, como Pedro, por exemplo, o irmão dele, e eles estão acostumados, gente, com mar, estão acostumados com ventos, com chuva, com tempestades no mar. Mas eles começam a ficar com medo a ponto de clamarem Jesus e perguntarem: não te importa se morrermos? Chamam Jesus e imploram que Jesus salve, né, eles, porque eles estão com medo de morrer. E são pessoas acostumadas com o mar. Então provavelmente era uma tempestade muito forte. E diferente do tempo de hoje, naquela época, os barcos, eles eram barcos simples. Barcos que basicamente só tinha ali a parte de cima, né, do convés. E é exatamente ali que Jesus está dormindo, cara. Com chuva, com vento, balançando, com água inundando o barco, e Jesus está dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E aqui Jesus ensina um princípio muito importante para a gente. Só consegue dominar uma tempestade quem consegue dormir em meio a ela. Nossa vida, né, nosso mundo, cheio de ansiedade, onde a gente tem diversos estímulos, distrações, onde nos é estimulado sobre a gente ficar ansioso mesmo, né, sobre pensar muito sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre o que a gente não tem, né? A gente é o tempo todo estimulado a isso e nos traz uma ansiedade muito grande, mas o que Deus ensina aqui pra gente, o que Jesus ensina aqui pra gente é sobre descansar em meio à tempestade, é sobre a gente descansar e se aquietar e saber que Ele é Deus, saber que Ele está no controle, que Ele está no barco, né? O que é legal é que no primeiro versículo diz assim, então Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiam. Esse é o princípio básico para que você possa vencer e acalmar toda e qualquer tempestade. Jesus está no seu barco. Então, se você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador e que você já confessou Ele, né, como seu Senhor e seu Salvador, você agora é filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E Ele diz, né, que faremos coisas maiores do que Ele, coisas iguais ou maiores do que Ele, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, o que a gente precisa entender é que para que a gente possa dominar toda e qualquer crise, tempestade gigante que venha contra nós, porque, cara, no mundo teremos aflições, isso é certo. Caminhar com Jesus não é uma ausência de batalhas, mas sim uma ausência de derrotas, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então, para que a gente possa vencer, né, os gigantes, as tempestades, as crises, a gente precisa aprender a dormir em meio a elas. A gente precisa aprender a descansar, a não deixar que a ansiedade, a preocupação, o medo tome conta da gente. Porque o medo, principalmente, ele é a força antagônica, é a força oposta à fé. E o que a gente precisa para poder vencer toda e qualquer tempestade é fé. É a fé em Cristo, a fé na nossa herança, a fé no poder de Jesus e que Ele está no barco com a gente. Se Jesus está no barco contigo, irmão, você não precisa temer a nada. A palavra não temas, né? Não tenha medo, né? Essas expressões, elas estão na Bíblia escritas 365 vezes. Na verdade, 366 vezes está escrito na Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento. Ou seja, é uma para cada dia do ano. É uma vez para cada dia do ano que Deus fala contigo, não temas, não tenha medo.
Por quê? Porque o medo, ele é a força oposta à fé. E como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que te dá acesso a toda a herança que Jesus já conquistou. Tudo que Deus te dá, Ele te dá pela graça. E nós, filhos, tomamos posse dessa herança, dessas bênçãos, desses milagres, dessas promessas pela fé. É a fé que nos dá o acesso a isso. E é por isso que Jesus fala aqui: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Em outra versão, por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Porque ele está questionando exatamente isso. E aqui o que é interessante é que Jesus fala de uma forma branda, de uma forma calma. E o que eu entendo aqui é que os discípulos, eles não estão achando que Jesus não vai salvá-los, mas porque eles ainda não entendem o poder e tudo que Jesus pode fazer, né? E ele se levanta, ele fala com o mar, ele fala com o vento e tudo se acalma. Porque Jesus governa, né? A criação, a natureza, ela ouve a voz daquele que o criou, né? 1 João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito iria existir. Então quando o verbo encarnado, quando Jesus fala com a criação ouve a voz do seu Criador e obedece. E esse mesmo poder, essa mesma autoridade nós temos hoje como filhos de Deus, como co-herdeiros de Jesus na terra, sobre a criação. Paulo diz, né, que a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação é essa: a gente usar o poder do nome de Jesus para poder governar sobre tudo que foi criado por ele. É essa a herança que Jesus tem, que Jesus conquistou para nós e nos deu graciosamente. A gente toma posse dela através de uma coisa: fé. Fé em Deus. Não é por cumprir mandamentos, não é por você seguir todos os 10 ou os 613 mandamentos da lei, não é pela sua conduta moral, por você nunca errar, né? Entenda isso de uma vez por todas, irmão. Nós já, a partir do momento que você aceitou Jesus, nós já fomos feitos santos e livres de toda e qualquer condenação. Mas ainda estamos num processo de santificação, de renovação da nossa mente, para que ela possa ser influenciada pelo nosso espírito e não pela nossa carne. Então você pode ainda talvez cometer alguns erros, mas você já é santo, filho de Deus, salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Não tem nada a ver com o teu merecimento, com a tua capacidade, tem a ver com o que Jesus fez por nós e nos deu, e a gente toma posse disso pela fé. Então é por isso que a gente precisa ter fé e precisa lembrar dessa palavra que tem uma para cada dia do ano na Bíblia: não tenha medo. Não tenha medo, não temas. Porque o medo, ele é a força oposta à fé. Quando o medo entra, a fé sai de cena. E quando a fé entra em cena, o medo sai de cena. Eles são opostos, são forças contrárias. Então você precisa entender que o medo não provém de Deus. Sempre que você sentir medo, que você estiver indo, de repente, empreender em um novo projeto, ou que você for fazer alguma coisa, se sentir medo, entenda que isso não vem de Deus. A gente tem sim impressões no espírito de não fazer alguma coisa, mas aí é quando você deixa de ter paz. A paz de espírito, né, é o sinal verde, e a falta de paz é o sinal vermelho para você fazer uma certa escolha, tomar uma decisão, enfim, seguir num certo caminho ou direção. Mas o medo, ele não provém de Deus, ele é a força oposta à fé. E Deus quer que a gente viva em fé, que a gente durma em meio às tempestades, como Jesus ensina aqui pra gente. Então, irmão, que você possa hoje entender que Jesus está contigo no barco. Se não está, você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora, nesse momento. Feche seus olhos e fala com Deus, fala com Jesus, Ele está te ouvindo. Entrega a sua vida a Ele, reconhece Ele como seu Senhor e seu Salvador. E a partir desse momento você vai se tornar filho, Ele vai entrar no barco da tua vida. Podem vir tempestades, podem vir ondas grandes, ventos fortes, gigantes, crises, problemas ao nosso redor. A gente vive num mundo que ao tempo inteiro tem problemas, conflitos, crises, faltas. Mas se Jesus está no barco, irmão, você pode dormir, você pode deitar sua cabeça no travesseiro e dormir, que o cara que criou tudo que existe, com uma palavra pode fazer tudo se acalmar e mudar todo o seu cenário. E para que você possa governar em meio às crises, governar em meio às tempestades, você precisa aprender a descansar no meio delas. Porque Jesus pode mudar todo o cenário e fazer um milagre na sua vida através desses problemas. Na verdade, esses problemas são para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Ele diz lá em Salmos, né, que vai preparar para ti um banquete, né, na presença dos teus inimigos.
E Paulo diz que nossos inimigos não são espadas, não é carne nem sangue, mas sim principados e potestades e forças espirituais, ou seja, é a escassez, é a depressão, a ansiedade, a crise do pânico, o divórcio, a doença. São problemas, são inimigos espirituais e que eles vêm somente para ser plateia dos milagres e daquilo que Jesus vai fazer na sua vida, para que o nome dele seja glorificado através de você, para que você possa testemunhar e glorificar o que ele fez na sua vida. Então não temas, irmão, não tenha medo, tenha fé, descanse, entenda que Jesus está no barco e que isso é algo que já foi vencido, porque lá na cruz Jesus venceu todo e qualquer principado e potestade e nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, cara, pega agora e compartilha. Manda no grupo da tua família, do trabalho, dos teus amigos, compartilha agora. Lança as sementes e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa também um comentário, fala aqui o que você gostou e se inscreve aqui no nosso canal para que você possa ser avisado quando tiver novos vídeos, beleza? Lembre-se, irmão, Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. Seja forte e corajoso.